pessoas, mistério. Pessoas azuis, videntes, mágicos da noite, tirando os segredos da cartola. E existe eu, multicor, evidente, coadjuvante da vida, deixando o tempo passar. Palavras de uma jornalista. Compromisso com a notícia. Não pode ter medo da notícia, ficar atrás de divulgador, tem horror disso. Intenções no cinema de Glauber Rocha. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Começa agora o Espaço Unisanta. A jornalista Leda Nagli esteve em Santos para lançar o livro De Minas para o Mundo, levando Minas no gesto e no coração. No Cá Entre Nós de hoje, você confere a entrevista que fizemos com ela. Fique ligado! Eu nunca quis ser outra coisa. Não sei, acho que eu queria mudar o mundo naquele começo. Depois eu descobri que é uma moeda importantíssima. Que uma pessoa bem informada é livre, pode avançar na vida, pode mudar de direção. Enfim, ela é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito melhor. Você pode ter uma vida melhor se ela for bem informada. Aí eu descobri que era isso que eu achava que era mudar o mundo lá atrás. Eu continuo achando que o jornalismo pode ajudar a mudar o mundo, nesse sentido de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Botar a cara assim no umbral, sabe, da janela e contar uma história. Porque você tem que atingir quem fez pós-graduação em Harvard e quem nunca foi à escola. Você está ali para isso, a televisão é uma janela. E não adianta ocupar a janela pela paisagem, entendeu? Você é que tem que, entendeu? Traduzir isso, aproximar pessoas e falar com verdade também, sabe? Com sinceridade. O programa é muito simpático. Ele é simpático aos artistas, ele é simpático aos médicos, aos prestadores de serviço, ao que a gente chama de servição, que é o consumo, que é o direito do empregado doméstico, entendeu? Ele tem uma simpatia. Eu acho que o grande diferencial dele é que ele é o primeiro programa interativo da televisão. Em 1996 era por telefone. Aí eu falei, como assim telefone? Vamos colocar um fax, já foi uma complicação. Me lembro que eu fui a uma festa na casa da Alcione, no Maranhão, e as amigas de colégio da Escola Normal, da cantora Alcione, falaram comigo, compramos um fax para participar do seu programa. E depois eu encontrei uma telespectadora de Ribeirão Pires, aqui no estado de São Paulo, que já, essa altura ela já tem 82 anos. E aos 78 ela passou do fax para a internet. Então eu acho que as pessoas também migraram, e a gente migrou junto, sabe? Do telefone, agora tem o telefone, o fax, o e-mail, o Twitter, tudo isso vai rolando. O que faz a diferença nele é que tem vários assuntos, então você cansou de um, você espera o outro. Primeira pergunta, interessa muita gente? Interessa as pessoas? Interessa. O cara que vai falar é competente? Ele sabe. Porque não adianta nada você falar assim, vamos falar de hepatite. Aí quem vai falar de hepatite? É um médico qualquer. Não. A gente quer o melhor médico de hepatite que a gente conseguir. Porque eu acho, e aí é que é a história do jornalismo lá que eu te falei, da informação. Porque eu acho que a informação é uma moeda. Então, uma pessoa bem simples, humilde, que não tem informação nenhuma, não pôde fazer faculdade, nada disso, ela sabendo, ouvindo aquele médico bam, que vai a todos os congressos internacionais e tal, falar, é isso, a doença é isso, é isso, é isso. Quando ela chegar no médico dela, vai estar informada a respeito, para questionar o médico dela, para saber o que ela tem. Eu indicaria, vamos dizer, Infância, do Graciliano Ramos, e também o maior livro da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. São dois dos livros da minha vida.
Na pequena vila de casas simples e ruas de terra, em Pau Grande, no Rio de Janeiro, nasceu Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. O apelido ele ganhou da irmã. É o nome de um pássaro comum da região. As pernas tortas, que anos mais tarde desenhariam dribles desconcertantes, eram de nascença. Quando criança, brincava com bolas improvisadas feitas de jornal e meia. Brincava sem sonhar que um dia seria craque. Já adolescente, trabalhou como operário e começou a jogar futebol no time da cidade. Teve uma passagem breve pelo Serrano de Petrópolis e foi para o Botafogo. Logo no primeiro treino, disseram a Mané: "Sabe quem vai te marcar hoje? O Nilton Santos." Garrincha então respondeu: "Não tem importância não, em Pau Grande o João também me marcava." Fazia referência a João Berruga, o zagueiro desconhecido que jogava com ele na cidade natal. João, assim ele batizou todos os marcadores que em qualquer lugar do mundo tentaram apagar o brilho das jogadas que fazia. Além do Botafogo, Garrincha jogou no Corinthians, Flamengo, Vasco e Olaria. Com ele e Pelé em campo, a seleção brasileira nunca perdeu. A vida pessoal foi marcada por altos e baixos que influenciaram a trajetória do atleta. Apesar de ter se casado com Nair, a namorada de infância, foi homem de muitas amantes. Nos braços da cantora Elza Soares, viveu uma relação de amor tumultuada. Isso porque no jogo da vida, Garrincha foi derrotado pela bebida. Morreu de cirrose, depois de ter perdido tudo. Um dia, após a morte de Mané Garrincha, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre ele, no Jornal do Brasil. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico e farsante. E Garrincha foi um de seus delegados, incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas, como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Ele foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Ele deu uma identidade nova ao cinema brasileiro. Tinha mesmo uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Controverso, subversivo e incompreendido. Baiano, aventureiro e precursor do cinema novo. Responsável por sacudir o cinema nacional e dar a ele um novo significado. Glauber de Andrade Rocha nasceu em 1938 na cidade de Vitória da Conquista. Quando foi morar em Salvador, começou a escrever e a atuar em peças de teatro. Mas a paixão dele era mesmo a grande tela e o cinema novo. Com elementos da novela vague francesa e do neorrealismo italiano, o movimento colocava em foco os problemas do Brasil. Assim como o equivalente na França, o cinema novo rompia com os padrões pré-estabelecidos de filmagem, buscava mais conteúdo e menos custo. A filmografia de Glauber é extensa tanto em número de filmes como em coragem. 3 trabalhos deles são considerados paradigmáticos, pois aliam crítica social às novas técnicas de cinema. O primeiro veio em 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme transforma o sertão num lugar místico e os sertanejos em representações da alma humana. Quando eu sonhasse não tinha mais jeito. Eu vi o fuzil do diabo dar 2 tiros, um em cada olho, no teu, Virgulino! Mais tarde, em 1967, chega Terra em Transe, uma crítica sutil à ditadura militar com temas como miséria, justiça social e política. No mesmo ano, o filme foi proibido no país. A gente vinha voltando de noite por um caminho, ele vinha bem na frente, aí ele entrou no outro caminho, e logo junto da cerca, quando ele foi abrir a cancela, eu vi o tiro, o grito, o clarão. Pegadores agora na hora. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro marca o retorno do personagem Antônio das Mortes, de Deus e o Diabo na Terra do Sol. O matador de cangaceiros enfrenta uma luta política contra o coronel que domina a região. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra.
Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Esses 3 filmes revolucionaram o cinema ao romper com o estilo de produção norte-americano. Propagaram as ideias do cinema novo, de uma reforma social e do pensamento. Um cinema de sensações, de nuances, de movimentos. É um cinema transgressor, mas ao mesmo tempo simples. Talvez por isso Glauber Rocha seja considerado audacioso. É preciso muita coragem para se vender à simplicidade. Com Dom Porfírio Dias navegando nas manhãs, o meu Deus da juventude, Dom Porfírio Dias. Eu acho que falta um caminho enorme. Ela não está nem engatinhando ainda, entendeu? Ela mal está sentando. Eu não sei até onde que a gente vai conseguir, a curto, médio, longo prazo, fazer essa TV. Mas eu acho que é importante fazê-la. E é importante também que ela seja não comprometida com religião, que ela não seja comprometida com partidos, que ela seja uma TV pública de todos. Entendeu? É nessa TV que acredita na educação, que acredita na formação da cidadania, que acredita na diferença de raças, de credos, de posições políticas e tal, que eu acredito. Eu gosto de debate, eu gosto de programas de entrevista, eu vejo os telejornais, 2 ou 3, se eu estiver em casa, eu vejo 2 ou 3 toda noite, porque gosto de telejornal. Às vezes eu não gosto do telejornal, mas eu preciso da notícia, eu me alimento disso. Eu acho que a TV aberta tem outros compromissos, mas de educar todos temos. Nós somos um país por fazer. Senão não tinha mulher assassinada, não tinha gente atropelada em túnel fechado, não tinha um monte de coisa que a gente não sabe se comportar. Entendeu? Então a educação tem que estar, né, a compostura, a delicadeza, isso tudo se aprende sempre, eternamente. Eu acho o diploma fundamental e fico com ódio de quem tirou o diploma. Eu acho que então o médico vai operar sem diploma, o engenheiro vai construir sem diploma, por quê? Não entendo, não gosto e não concordo. Agora, eu acho que independente disso, eu acho que o jornalista tem que se empenhar. Não pode ser também só aquele curso para dizer que você não fez faculdade, sabe? Eu estou sentindo muito isso. Eu dei aula há 11 anos e eu abandonei um pouco por isso. Porque eu estava vendo muita garota e muito garoto só para cumprir tabela, sabe? Ah, meu pai diz que eu tenho que fazer faculdade, então tá, entendeu? Eu acho que não é isso. Todo mundo que tiver a capacidade de suar a camisa, prestar atenção, o compromisso com a notícia. Não pode ter medo da notícia, ficar atrás de divulgador, tem horror disso. É todo mundo querendo um release. Aí vai para a redação, copia o release. Vai para a internet, copia a notícia. Não, porque senão você não vai desenvolver. Só atrapalha quem já nasceu atrapalhado. Quem não quer nada, entendeu? Quer falar e copia, mas quem quer vai evoluir em cima daquilo. O Twitter faz 140 caracteres, francamente, você dá notícia com 140 caracteres, todo dia a gente vê isso, entendeu? Então no jornal tinha um título que era o horror de todo mundo, virou até nome de time de futebol, que era 3 de 13, era um título de 3 linhas de 13 totos. O 3 de 13 virou um time no Globo, eu fui madrinha desse time, porque era dificílimo fazer um título de 3 de 13. Era difícil escrever 140 caracteres, todo mundo viu que é capaz de dar uma notícia com 140 caracteres. Então, eu acho que isso é aprendizado. É exercício, é fazer. E é só fazendo que se aprende, não vejo outro jeito. Acredito na TV universitária, porque o olhar que você tem sobre a notícia não é o que eu tenho, não será nunca. E é importante que você também dê a sua visão. Que o estudante também compareça. Todos os olhares têm que ser contemplados, entendeu? Para a gente ter um país melhor. Tudo isso, se for bem feito, se tiver ética, se tiver dignidade, se tiver caráter, vai gerar um país melhor, que é o que a gente quer, que é o que eu queria lá, quando eu saí de Juiz de Fora e queria mudar o mundo. Então você vai gostar mais, porque é jovem, de uma coisa clipada, eu vou gostar mais de uma coisa mais parada, mais uma conversa. Então tudo isso, o universitário, o professor, tudo a TV, escola, né, o projeto educativo, propriamente dito,
a TV pública que contempla todo mundo está junto nessa parada. Então essa construção, que eu acho que não é assim de estalo, eu acredito nessa construção. Uma dica de leitura bacana, pessoal de casa. Tenta começar com Clarice Lispector, que é uma mulher maravilhosa e que sempre tem uma história boa para contar. Depois você passa para uns caras mais malucos, um Jonathan Safran Foer, para um Paul Auster. Depois você passa para onde a sua imaginação te levar. Meu nome é Márcio Kida, sou professora de jornalismo e de produção multimídia, e a minha cena inesquecível que eu indico para vocês é do filme chamado Tango, do Carlos Saura, que tem um momento maravilhoso, como o nome diz, de uma dança de tango, mas essa é especial porque ela é muito baseada em cores, em leitura cromática, com um fundo verde, e é um tango a três, ou seja, ele dança com duas mulheres, uma de vermelho e uma de roxo, com um fundo verde atrás. Quem me conhece sabe que eu adoro esse negócio, essa linguagem das cores. Então vale a pena, pelo conjunto da música, o tango que é tocado, toda a direção de cena e de arte, vale a pena.
eu nasci em Minas, porque eu acho que Minas tem um diferencial. É um povo esquisito, sabe? Diferente. Um povo que nasceu nas montanhas, que aprendeu as dificuldades das montanhas. E um povo que, por exemplo, no jornalismo, em determinado momento brasileiro, Minas estava em todas as redações de jornal importantes do Brasil. O Jornal da Tarde, quando era um jornal brilhante em São Paulo, o Estadão, entendeu? E foi por aí, o Globo, o JB. Era muito efervescente o jornalismo mineiro. Os poetas mineiros, os escritores mineiros, a música de Minas Gerais, com Milton Nascimento, partiu para o mundo com o Clube da Esquina. Aquele amontoado de gente tinha alguma coisa a dizer. Mineiros que fizeram a trilha sonora da minha vida. Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brandes, Márcio Borges, e Flávio Venturini, depois o Jota Quest, depois, olha, você veja, de Milton Nascimento a Jota Quest e Skank, Samuel Rosa do Skank, passando por Ana Carolina e Clara Nunes. Minas Gerais tem todos os momentos da música, do samba ao pop, do pop à balada do Milton, entendeu? De Carlos Drummond, Afonso Romano de Santana, passando pelo Luiz Rufato, que foi editor-chefe do Jornal da Tarde, e depois um dia se descobriu escritor, porque eles têm histórias boas, o mineiro tem história boa. Eu escolhi pelo valor que eu achei daquelas pessoas, pela parte que elas faziam na minha vida e pelas histórias dela. Porque o Luiz Rufato, por exemplo, eu estava entrevistando ele assim do nada, no Sem Censura, e ele falou, eu falei, mas você é escritor, você era torneiro mecânico, como é que você fez essa passagem? Eu falei, não, na verdade eu era filho do segundo pipoqueiro da cidade. Eu falei, esse cara é genial. Como é que um cara ganha prêmio, vira escritor, viaja o mundo, filho do segundo pipoqueiro? Primeira coisa, eu quero saber quem é o primeiro pipoqueiro. O pipoqueiro número 1 era do cinema, o pai dele era da igreja, por isso que era o 2. E eu achei isso divertido, saboroso. Eu acho que o mineiro gosta de contar história. Eu acho que é por isso que eu sou jornalista também. Eu adoro contar história, adoro ouvir história, falo pra caramba, como você pode perceber. Então eu arranjei a gente ganhar a vida falando. Aí pensei, então vou escrever um pouco sobre o que as pessoas falam. Noel Rosa ficaria orgulhoso. Esse grupo carioca faz samba de verdade. Cinco jovens músicos dedicados a renovar os paradigmas do samba, um dos principais grupos do gênero da nova cena carioca. Vivo tranquilo em Mangueira, porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer. Criado em setembro de 2001 no Rio de Janeiro, Casuarina resgata sambas de artistas consagrados e também compõe músicas próprias. Não há do que reclamar, eu não fiz por merecer. Daniel Montes no violão 7 cordas, Gabriel Azevedo no pandeiro e voz, João Cavalcante nos vocais e percussão, João Fernando no bandolim e vocais e Rafael Freire no cavaquinho e vocais. Essa turma veio para mostrar um samba jovem, com arranjos inovadores, seleção criteriosa e criativa de repertório e novas composições. Quem não sabe amar não pode ter demandas, não me culpe por ser inconstante. João Cavalcante é o vocalista principal do grupo. Ele é filho de Lenine, um dos grandes artistas brasileiros. Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Casuarina é um tipo de árvore, mas não é essa a razão do nome do grupo. Os músicos se reuniam para ensaiar na casa de Rafael, na Rua Casuarina, no bairro Humaitá do Rio de Janeiro. Era para ser provisório, mas Casuarina acabou pegando. O disco de estreia foi lançado em 2005. Ele traz um apanhado das melhores canções do repertório do grupo, com faixas de Adoniran Barbosa e Nelson Sargento, entre outros grandes nomes da música popular brasileira. Arranjou um moço da cidade, hoje ela tem vida melhor. O segundo disco, Certidão, saiu no final de 2007. Aqui eles mostram um trabalho mais autoral. Das 14 faixas, 10 foram compostas pelos integrantes do grupo. Certidão é papel que não preciso, não.
As verdades sem rodeios de vaso ruim fazem dela uma faixa de destaque no CD. Não há muito investimento, assim perda de tempo. Vaso ruim não quebra, pra que vou chorar? Em 2009, Casuarina caiu nas graças do grande público. Uma parceria com a MTV e a Sony Music rendeu um show que virou CD e DVD. Participações ilustres do grupo Moinho, Wilson Moreira, Frejá e Roberto Silva. Vejam só este jornal, é o maior hospital, porta-voz do Bang Bang. Entre as principais influências musicais do grupo estão os grandes do samba: Cartola, Chico Buarque, Paulinho da Viola e Ataúfo Alves. Encontro refúgio no colo do copo, troco a tristeza por celebração, não saio da festa até perder o foco. Casuarina concorreu ao prêmio VMB 2009. Na categoria Melhor Grupo ou Artista de Samba, competiu com nada menos que Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, Mariana Aidar e Zeca Pagodinho, que levou o prêmio. Dispense a cortesia dos salões e guarde a hipocrisia da etiqueta. Casuarina é um grupo que respeita as tradições do samba, mas não teme a renovação. Os músicos querem mostrar que o tradicional e o novo podem juntos quebrar preconceitos e conquistar multidões. Deixe estar, o próprio tempo dirá, água demais mata a planta. É isso por hoje, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. Eu espero você!